Bem, irmãos, nós iremos dar continuidade à nossa série de sermões, tendo como base o tema dos 5 pontos do calvinismo. Nós já tivemos o privilégio de tratar da miséria do homem, e o tema do nosso sermão foi a depravação total, e observamos também a ação misericordiosa de Deus, salvando este homem, de fato elegendo antes da fundação do mundo, para que este homem fizesse parte do seu povo. Tratamos durante 2 domingos da eleição e também das características dos eleitos de Deus, para que pudéssemos estar mais a par dessa realidade maravilhosa da ação de Deus em nossas vidas. E hoje chegamos ao nosso terceiro ponto, que iremos tratar da morte de Cristo. Nós iremos tratar do significado da morte de Cristo e do alcance dessa morte sobre aqueles a quem o Pai assim o determinou. Nós conhecemos classicamente esse ponto pelo nome de expiação limitada, e nós iremos explicar melhor o que significa este termo. Nós precisamos compreender por quem Cristo morreu. Isso parece ser uma pergunta redundante diante da afirmação das pessoas em afirmarem que Cristo morreu por todos os homens, toda a humanidade, por cada homem individualmente. É muito comum você observar nos períodos religiosos, no calendário católico, você observar um tema comum nos lábios das pessoas, é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Todo mundo diz isso. O que nós precisamos compreender, antes de saber por que ele morreu, é por que ele morreu. Aí nós teremos a capacidade de responder por quem ele morreu. Se nós entendermos os benefícios ou o significado da morte de Cristo, se nós compreendermos qual o alcance, quais foram as bênçãos que vieram a partir dessa ação de Cristo na cruz, nós teremos a capacidade de dizermos que Cristo morreu por um determinado grupo de pessoas ou pela humanidade. Isso você vai chegar à conclusão a partir do momento em que nós analisarmos as Sagradas Escrituras. E então, Cristo morreu por toda a humanidade, Cristo morreu por um homem individualmente, por cada indivíduo, cada pessoa que existe. Eu gosto sempre de questionar logo em princípio, nós perguntarmos assim: Cristo morreu por todo e qualquer homem individualmente, então ele morreu por Judas também, Judas que o traiu. Cristo morreu então por Hitler, Cristo morreu então por tantos outros homens que nós conhecemos que foram terríveis na história da humanidade. Será que essas pessoas também, elas foram alcançadas pelo sacrifício de Cristo? Será que essas pessoas foram transformadas, ou que a morte de Cristo também estava voltada para eles? Para nós respondermos essas perguntas, nós precisamos compreender o que as Escrituras nos ensinam sobre a morte de Cristo. E o que as Escrituras nos apresentam sobre os efeitos, sobre as bênçãos, sobre os benefícios decorrentes da morte de Cristo. É isso que nós iremos analisar em primeiro lugar. As Escrituras, quando vão falar da morte de Cristo, elas nos apresentam sobre vários nomes, vários tópicos, a realidade das bênçãos alcançadas pela sua morte. Em primeiro lugar, eu gostaria de tratar com os irmãos da realidade da redenção. Para isso, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versículo número 20, onde nós iremos dar início à leitura de uma série de textos para que possamos compreender melhor essa realidade da morte de Cristo na cruz. 1 Coríntios 6, 20, quantos irmãos procuram? Bíblia Coinário, página 180, no Novo Testamento. Primeiro Coríntios 6, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra,
Te louvamos pelo Teu Evangelho, Te louvamos pela vida dos Teus servos, Te louvamos pelo Teu Santo Espírito, e precisamos de Ti, Senhor, desesperadamente. Porque assim, Senhor, porque nós não podemos de nós mesmos compreender assuntos tão sublimes como esse. Mas necessitamos de que o Teu Espírito Santo venha nos orientar, abrir o nosso entendimento, aquecer os nossos corações, levar cativo a Ti todas as mentes essa noite, para que possamos compreender e amar as verdades aqui expostas. E vivê-las, Senhor. Vivê-las para a glória e louvor do Teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. É a nossa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quando compreendemos a realidade da morte de Cristo por nós, e compreendemos os benefícios dessa morte, vai sempre ser mais fácil entender por quem Ele morreu. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo nos diz, em primeiro lugar, aqui, observando esse texto, que Cristo comprou para si um grupo de pessoas, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A isso nós chamamos de redenção. A ideia de redenção dá a ideia de posse de uma pessoa pelo pagamento de um preço, um resgate. As Escrituras, quando falam da morte de Cristo na cruz, falam de um pagamento efetuado por Cristo na cruz do Calvário. A quem Cristo fez esse pagamento? A Deus, não foi ao diabo. Jesus não tem contrato com Satanás, não tem acordo com o maligno. Nós estávamos vendidos sob a maldição do pecado, escravos do pecado, miseráveis, perdidos, como a Bíblia fala que estávamos. E a ira de Deus é um fato sobre a vida de todo homem e mulher que não obedece a sua palavra. Qual é o resultado desse tipo de comportamento, desse tipo de vida? A condenação eterna. O que é que Deus vai fazer com o homem que peca? Lançá-lo no inferno. Mas se esse homem crê em Cristo, a culpa que era desse homem é colocada sobre Cristo, e Cristo com o seu sacrifício compra aquela pessoa, resgata aquela pessoa, Ele se torna o seu Redentor. Lá no Rio de Janeiro não tem um Cristo Redentor? O Redentor é justamente a pessoa que efetua essa compra, que resgata aquela pessoa que está vendida, escravizada, e no nosso caso escravizados pelo pecado. Éramos por natureza filhos da ira, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Então a palavra de Deus nos mostra que a morte de Cristo tem o efeito de uma transação, na qual Ele resgata aquele povo, Ele compra aquelas pessoas para que sejam sua propriedade. O apóstolo Paulo, quando está falando aqui, condenando a sensualidade, condenando o uso do corpo de forma desagradável a Deus, na prostituição, na imoralidade, ele conclui dizendo, olha, versículo 19, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes o quê? Comprados por preço. Que preço? Preço de sangue. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A morte de Cristo na cruz é uma transação, na qual Cristo assume a dívida que cabia a nós, recebe sobre si a punição que cabia a nós, e nos dá a sua justiça, a sua misericórdia, a sua bondade. Ele nos resgata da maldição, Ele nos compra. Não é da mão de Satanás, não é da mão do diabo. O diabo usa o pecado, o diabo nos incita ao pecado, o diabo nos engana. Isso é quando não conhecíamos a Deus. Mas de fato a transação da redenção, ela acontece quando Cristo morre na cruz e Ele se torna o nosso Redentor, o nosso libertador, o nosso resgatador. Isso pode ser visto na figura de Moisés. Moisés é usado por Deus para ser o resgatador do povo das mãos do faraó. E ele vai ali, utiliza Moisés para ser aquele que vai resgatar o povo. Moisés ilustra a realidade de Cristo. Mediante a palavra, mediante o poder de Deus, Moisés vai ali, tira aquele povo do Egito, um povo que era escravo, o povo que era dominado, e leva aquele povo para a terra prometida. Aquele povo foi comprado por Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, ainda vá um pouco mais para frente. Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1. Bíblia Coinário, página 205.
O apóstolo Paulo ainda continua nos mostrando essa realidade do resgate, da remissão, da compra, de Cristo sendo o nosso Redentor. A morte de Cristo apresenta Cristo como um Redentor, o Redentor de nossas almas. Efésios 1, versículo de número 7, Bíblia Coinário, página 205 do Novo Testamento. Paulo diz: nos predestinou, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós temos o que? A redenção, ou seja, a libertação. Pelo que? Pelo seu sangue. A remissão, ou seja, o pagamento, a remissão, a libertação dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando Cristo morre na cruz, Ele está pagando o preço, e Ele está agora dizendo para mim e para você: você é propriedade minha, você é meu, eu comprei você, você não pertence a mais ninguém, nem a você mesmo você se pertence. O apóstolo Pedro também nos diz isso, na primeira carta do apóstolo Pedro. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 1, Bíblia Coinário, página 249, no Novo Testamento. Essa Bíblia que você tem aí, página 249. O apóstolo Pedro, falando sobre a ação de Cristo em nos salvar, no versículo 18 e 19, Pedro nos mostra como se deu a nossa salvação. Carta de Pedro, 1 Pedro 1, versículo 18 e 19, Bíblia Coinário, página 249. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O que é que Pedro está dizendo? Vocês levavam uma vida fútil, vocês levavam uma vida separada de Deus, e essa vida vocês viviam ela e aprenderam ela porque os pais de vocês ensinaram vocês a viverem assim. E Deus, Ele enviou o seu Filho para comprar vocês da futilidade do pecado, não com prata nem com ouro, porque prata e ouro não resgata a alma de ninguém. Mas Cristo resgatou vocês pelo precioso sangue dele próprio, um sangue sem mácula, sem defeito, um sangue que trouxe a libertação à vida de vocês. A morte de Cristo, irmãos, traz a ideia de que Ele é o nosso dono. Ele nos redimiu, Ele nos libertou da escravidão do pecado e nos fez nova criatura para a glória de Deus Pai. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A morte de Cristo também apresenta-nos a realidade de que Cristo trouxe a propiciação. O que é isso, pastor? O que é isso, propiciação? É só você lembrar da palavra propício. Ser propício, ser favorável. Seja propício a mim, seja favorável a mim. Cristo, ao morrer na cruz, trouxe sobre nós o favor de Deus. Antes estávamos sob a ira, e ao morrer Ele traz a propiciação, a bondade de Deus, o favor de Deus. Deus agora não olha para nós mais com hostilidade, como inimigos seus, como quebradores da sua lei, como fora da lei, mas como pessoas que agora estão numa condição favorável. Abre Romanos, capítulo 3, a Bíblia Coinário, a página de número 164, versículo de número 25, o apóstolo Paulo mostra isso para a gente, explicando-nos que a propiciação, ou seja, o favor de Deus, a bondade de Deus, ela agora é uma realidade sobre nós, porque Cristo, pelo seu sangue, nos trouxe isso. Bíblia Coinário, página 164. Capítulo 3, versículo de número 25, o apóstolo Paulo diz: a quem Deus, falando de Cristo, propôs no seu sangue como propiciação. O sangue de Cristo traz o favor, torna Deus propício.
A Bíblia diz que quando Jesus conta a parábola que um fariseu e um publicano subiram para orar no templo, e o fariseu dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como as demais pessoas, pecador, roubador. Mas o publicano, ele apenas batia no peito e dizia: sê propício a mim, Senhor, que sou pecador, sê propício a mim. Ele estava dizendo: sê favorável a mim, me perdoa, tem misericórdia de mim, não me trata como eu mereço. Em Romanos capítulo 5, você pode olhar aí no mesmo lado da folha, versículo 1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Quer dizer que antes de conhecermos a Deus, vivíamos numa ação de guerra contra Deus. O que o homem precisa entender é que cada pecado que ele comete, cada ação que desagrada a Deus, seja por pensamentos, por palavras e por obras, ele está cerrando os punhos contra os céus e chamando Deus para a briga. Cada pecado que o homem comete é uma afronta aos céus. Cada pecado que o homem vive, ele está dizendo que não se importa com Deus e que Deus pode vir, que ele vai continuar pecando e ninguém vai mandar na vida dele. Assim se encontra o homem sem Deus, louco. Porque como é que o homem vai querer brigar com Deus? Quem é que vai ganhar essa guerra? Quem é que vai ganhar essa briga? Deus, que Ele é todo poderoso. Prova disso é que no fim de tudo lançará no inferno os rebeldes e os desobedientes. Mas Paulo diz que uma vez que Cristo morre na cruz, Ele nos justifica diante de Deus e acaba o estado de inimizade, de hostilidade. E agora temos o quê? Paz com Deus. A morte de Cristo traz isso. Paz com Deus. União com Deus. Comunhão com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. A reconciliação é outra bênção. Além de termos a redenção, além de termos a propiciação, nós agora somos reconciliados, somos aproximados das bênçãos de Deus. Vá para Efésios novamente, capítulo 2, versículo de número 11 até o 13, Bíblia Coinário, a página de número 206. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina acerca do nosso estado antes e depois de conhecermos a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 11 até o 13. Bíblia Coinário, página 206 no Novo Testamento. Pode procurar, é importante você ver as referências, é importante você observar o que a Escritura diz. Paulo diz: portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamado em circuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisão na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis como? Sem Cristo. Que mais? Separados da comunidade de Israel. Que mais? Estranhos à aliança da promessa. O que mais? Não tendo esperança. E o que mais? Sem Deus no mundo. Olha o estado do homem. Tinha acesso a nada. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes o quê? Aproximados. Pelo que, irmãos? Pelo sangue de Cristo. Na cruz, Cristo nos aproxima de todas as benesses, as bênçãos, os benefícios, os privilégios como povo de Deus. Agora estamos próximos da comunidade de Israel. De fato somos o novo Israel de Deus, como Paulo fala em Gálatas. De fato nós somos agora o povo escolhido do Senhor. Nós agora desfrutamos das promessas, da aliança. Estamos próximos de Deus, temos esperança. Tudo isso veio mediante o quê? O sangue de Cristo na cruz do Calvário. Veja que benefício. Nós muitas vezes olhamos e falamos de cruz, Jesus morreu na cruz, morreu por mim. Mas o que é que isso significa? Quais são os benefícios que isso traz para a minha vida? Redenção, propiciação, reconciliação, purificação. Vá para Hebreus agora, capítulo 9, versículo número 14, a Bíblia Coinária, página 239. Olha o que o autor aos Hebreus nos fala, que o sangue de Cristo nos trouxe. A purificação. Somos agora pessoas limpas e cada vez mais purificadas, cada vez mais aptas para podermos estar na presença do nosso Deus. Hebreus 9, versículo 14, Bíblia Coinário, página 239, Novo Testamento. Olha o que diz o versículo número 13 primeiro. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Cantamos aqui: seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu, seja bendito o seu sangue. Porque o sangue de Cristo é quem nos aproxima do Pai, o sangue de Cristo é quem nos traz a pureza. Esses são alguns dos benefícios. E mais ainda, temos também a substituição. Naquela cruz era para estarmos lá. Mas olha o que nos diz 1 Pedro 2,24. Bíblia Coinário, página 250. Passar um pouco mais para frente. O apóstolo Pedro nos diz o que Cristo fez ali no madeiro, na cruz. Bíblia Coinário, página 250, Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 2, versículo número 24. Pedro diz: carregando Ele mesmo, Ele quem? Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Cristo leva sobre o madeiro os nossos pecados. É ou não é um privilégio? É ou não é uma bênção que nós não podemos nem aferir, medir a morte de Cristo na cruz do Calvário? Eu não falei aqui nem de todos os benefícios. Poderíamos falar da justificação, da adoção e de tantos outros privilégios que a morte de Cristo nos traz, quando Ele leva sobre si os nossos pecados. Paulo diz em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, olha só os benefícios. Contemple as maravilhas que vêm da morte de Cristo para as nossas vidas. Contemple as grandes bênçãos que os cristãos herdam quando se identificam com o Senhor e dizem: Cristo é o meu Senhor. Entendendo por que Cristo morreu, podemos agora responder por quem Cristo morreu. Podemos? Por quem Cristo morreu? Essas realidades que nós falamos, de redenção, de purificação, de reconciliação, de substituição, essas realidades, elas são reais em todos os homens? Não, gente. Hitler desfrutou disso aqui? Não. Judas desfrutou disso aqui? Não. Quantos e quantos homens blasfemos, homens e mulheres, não desfrutaram disso aqui? Mas se eu afirmar que Cristo morreu por todos os homens, eu terei que abraçar uma das duas conclusões, que eu espero que você não abrace. Em primeiro lugar, que a Escritura não diz a verdade. E nós jamais iremos dizer isso, porque a Bíblia ela diz a verdade. Quando Cristo morre por alguém, Ele compra essa pessoa. Quando Cristo morre por alguém, Ele coloca essa pessoa no estado de paz. Quando Cristo morre por alguém, Ele reconcilia essa pessoa. Quando Cristo morre por alguém, purifica essa pessoa, substitui essa pessoa. Não é assim que a Bíblia diz? Ou então, se eu disser que Cristo morreu por todos os homens, eu estou dizendo que Cristo fracassou, porque Ele morreu porque Ele não pôde salvar. Ele morreu por quem Ele não pôde salvar. Como pode isso? Cristo morre na cruz por uma pessoa e não pode garantir a salvação daquela pessoa? Que Cristo fraco seria esse que nós iríamos pregar e viver? Eu lendo o livro do Michael Horton, As Doutrinas da Maravilhosa Graça, ele tratando desse assunto, ele diz um fato bem interessante. Ele traz uma frase, ele diz: se Cristo morreu por Pedro, se Cristo morreu por Judas da mesma forma que morreu por Pedro, quem é que garante que um dia Pedro não poderia ser um Judas? Jesus não morreu por Judas. Jesus morreu por Pedro. Pastor, nós podemos dizer isso? Podemos.
Porque aqueles por quem Cristo morre, Ele os traz para si. Vocês querem ver isso na boca do próprio Cristo? Nós não iremos procurar essa solução, dizer que a Bíblia fracassou, ou dizer que Jesus Cristo fracassou. Não, as Escrituras nos ensinam que o nosso Senhor é soberano para atrair para si os que lhe pertencem. Irmãos, isso é um fato em toda a Bíblia. Desde o começo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, abre a sua Bíblia, para você ver um fato interessante. Desde o princípio, as Escrituras afirmam a existência de duas linhagens: os filhos das trevas e os filhos da luz. Jesus morreu pelos filhos das trevas ou pelos filhos da luz? Abre Gênesis 3,15, observe. John Owen, no seu livro Por Quem Cristo Morreu, ele traz esse insight, esse pensamento que eu vou trazer para os irmãos agora. Devo isso a John Owen. Gênesis 3,15, Deus fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, observe o texto com calma. Porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência. A serpente iria sempre ter uma descendência. Cristo não morreu pela descendência da serpente. Cristo morreu pela descendência da mulher. E quem é o descendente da mulher? Cristo. Cristo. E Cristo atrai os seus eleitos, os seus escolhidos. Isso é um fato, irmão, na Escritura. Tanto que no capítulo 4 e 5 a Bíblia vai mostrar os filhos de Caim e os filhos de Adão, a linhagem daqueles que não obedecem a Deus e a linhagem daqueles que obedecem a Deus. Cristo não morreu por toda e qualquer pessoa individualmente, irmãos. Cristo morreu pelo seu povo. Cristo morreu pela santa semente que Deus escolheu desde toda a eternidade. Os atos de Deus no Antigo Testamento são completamente eletivos. Deus escolhe. Deus chega lá em Ur dos Caldeus, onde tinha muitos idólatras, e escolhe quem? Abraão. Por que ele não escolheu outra pessoa? Porque Cristo morreu para Abraão. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú? Deus de Jacó. Em Romanos 9, Paulo diz, citando o livro de Malaquias: amei a Jacó e odiei a Esaú. O sacrifício e sofrimento de Cristo são profetizados por Isaías. Eles têm um povo direcionado. Abre Isaías 53, que foi a nossa leitura. Isaías capítulo 53. Bíblia com Inário, página 644. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Esse é o texto em que o profeta Isaías está falando dos sofrimentos do Messias, de Cristo, 700 anos antes dele vir. Isaías fala da sua morte, da sua ressurreição. Isaías vem falando aqui da grandeza de Cristo. E olha o que ele fala para nós acerca do povo a quem Cristo salvou. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Ele quem? O Messias. E ficará o quê? Satisfeito. Como é que Cristo vai morrer para uma multidão de pessoas que vão estar no inferno e ele vai ficar satisfeito? Continuando o texto: o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a todos. É isso? A muitos, não a todos. Porque as iniquidades deles quem? Dos muitos, não dos todos, não todos, levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de todos. É isso? De muitos. Cristo levou o pecado de muitos e não de todos. E pelos transgressores intercedeu. Irmãos, quando Jesus ainda nem tinha nascido,
Quando Maria se achava grávida pelo Espírito Santo, o anjo aparece a José e diz em Mateus capítulo 1, versículo 21, nós até pregamos já sobre esse texto aqui. Olha o que o anjo diz a José em sonhos. Bíblia Coinário, página 3 do Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo de número 21. Olha o que o anjo diz a José em sonhos. Ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Cristo morreu pelo seu povo. Cristo não morreu por toda a humanidade, por cada indivíduo, de forma separada, cada pessoa individualmente. Cristo morreu pelo seu povo. Está escrito em Mateus 1, 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja o que Jesus falou sobre isso também. Abra no Evangelho de João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10, Bíblia Coinário, página 112, no Novo Testamento. Nós sabemos que no mundo nós temos ovelhas e o que? Bodes. Está escrito isso lá em Mateus. Jesus fala ali, contando que naquele grande dia ele separará os bodes das ovelhas. Separará as ovelhas dentre os bodes, trará as ovelhas para o seu reino. Mateus capítulo 10, João capítulo 10, versículo 11. Olha o que Jesus fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, não pelos bodes. Jesus morreu por suas ovelhas. Olha o que diz o versículo de número 26. Jesus falando com os fariseus: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Qual é a razão dos fariseus não aceitarem o ensinamento de Jesus? Porque eles eram bodes. Vocês não são das minhas ovelhas. Isso é o próprio Senhor Jesus ensinando. Vá um pouco mais à frente, Evangelho de João capítulo 17. Nós temos a oração sacerdotal de Jesus, em que ele intercede pelo seu povo. Olha o que a Bíblia nos diz aqui exatamente sobre isso. Evangelho de João capítulo 17, a página 120, versículo de número 6. Olha o que Jesus fala. Ele está falando com o Pai, naquela oração chamada oração sacerdotal, em que ele intercede, ele roga ao Pai, antes de ser levado à cruz. Versículo 6, ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, e não ao mundo todo. Eu manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Olha o versículo de número 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Irmão, precisa de algo mais claro do que isso? Jesus está orando não pelo mundo. Ele está orando pelo seu povo, pela sua igreja, pelo seu rebanho. Como é que Cristo ora pelo seu povo e morre por todo mundo? Não. Ele ora pelo seu povo e morre pelo seu povo. Assim como o sumo sacerdote no Antigo Testamento orava pelo povo e oferecia o sacrifício pelo povo. Jesus diz: eu não te peço pelo mundo não, Pai. Eu te peço por aqueles que tu me deu do mundo. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, quando Jesus vai falar da sua missão, ele diz exatamente isso. Olha o que Jesus fala no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem, Bíblia Coinário, página 52. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não de todos. A sua vida em resgate de muitos. Na hora da ministração da ceia, em Mateus capítulo 26, versículo de número 28,
Jesus toma o cálice, naquele momento em que ele vai celebrar a ceia, pela primeira vez, e ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Meus irmãos, pastor nunca tinha visto isso. Não é assim? Nunca tinha visto isso, pastor, na Bíblia. Nunca pensei dessa forma. Meus irmãos, isso é o que a Escritura ensina para a gente. E nós iremos ver a importância de nós sabermos dessas verdades. Jesus tinha plena consciência disso, que ele veio para um povo determinado, eleito por Deus desde a fundação do mundo. E os apóstolos, o que disseram sobre isso? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Quando Lucas está narrando, e olha o que é que o apóstolo Paulo diz para os presbíteros de Éfeso. Atos capítulo 20, versículo número 28. Bíblia Coinário, página 151 no Novo Testamento. Atos 20, 28. Olha o que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso. Lucas registra isso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O que foi que Jesus comprou com o seu sangue? A igreja de Deus. Ele não comprou o mundo. Em Efésios capítulo 5, versículo número 25, nós lemos no começo aqui: maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Cristo deu a sua vida pela igreja, Cristo deu a sua vida pelas suas ovelhas, Cristo deu a sua vida pelo seu povo. Nós precisamos entender essas verdades, irmãos, para não banalizarmos a importância do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É muito importante nós atentarmos para essa realidade. Aí você pode dizer assim: mas pastor, tem alguns textos que são um pouco complicados. Passagens como, por exemplo, João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, pastor, Deus amou o mundo. E agora? Como é que fica? Nós temos que entender que a palavra mundo na Bíblia, a palavra todos na Bíblia, ela tem várias interpretações dependendo do seu contexto. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, não quer dizer que Ele amou cada indivíduo ao ponto de salvá-lo, porque senão Deus teria salvado a todos. O amor de Deus não é eficaz ou não é? É. Quando diz que Deus amou o mundo, quer dizer que Deus amou pessoas de todo o mundo, raça, povo, tribo, língua e nação. João, sendo judeu, ele entendia a salvação como uma realidade só para o povo de Israel. E agora ele escreve dizendo: não, Deus não só salva israelita, Ele salva brasileiro, Ele salva turco, Ele salva russo, Ele salva americano, Ele vai salvar pessoas de todo o mundo. Deus amou o mundo, porque a sua salvação abarca todas as raças, classes sociais. E não que Ele vá salvar cada indivíduo do mundo, porque senão Deus teria falhado no seu propósito. No nosso dia a dia nós usamos isso. De repente você vai encontrar algum irmão que faltou hoje aqui, você vai dizer, a irmã vai dizer: quem é que estava no culto? Você vai dizer: estava todo mundo lá, faltou só você. Aí quer dizer que estava aqui dentro os 8 bilhões de pessoas do mundo inteiro? Não. Mundo nessa realidade aí abarca o grupo de pessoas que se reúnem aqui em nossa igreja. A Bíblia também, quando fala de todos, ela envolve essa realidade de pessoas de todas as classes sociais. E não todo e qualquer indivíduo. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Cristo morreu na cruz. E quando Ele morreu na cruz, qual foi a palavra que Ele disse antes de morrer? Está o quê? Consumado. Ele não morreu para possibilitar a salvação. Ele morreu para garantir a salvação. Alguém pode dizer assim: mas pastor, Jesus morreu na cruz. Como eu estava lá na parada do ônibus ali, aí tinha um cartaz assim:
Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Diz assim: Deus fez a sua parte, falta você fazer a sua. Jesus, ao morrer na cruz, a pessoa diz, ele possibilitou a salvação. Aí eu me lembro da ilustração de Spurgeon, grande pregador batista, que ele diz assim: imagine você andando pela rua e você encontra um bêbado. Aí você diz para ele: entrega a tua vida a Cristo. Ele morreu para te salvar. Aí o bêbado ia dizer: ele morreu por mim? Aí o pregador ia dizer: sim, ele morreu por você. Aí ele diz assim: ele morreu também por vocês? Morreu também por mim. Sim, então nós estamos iguais. Porque eu posso a qualquer momento estar no seu lugar e você pode a qualquer momento estar no meu lugar. Porque se Cristo morreu por você como morreu por mim, um dia você pode ser um bêbado e eu ser o pregador. Dá para entender, irmão, essa realidade aí? A morte de Cristo, quando ela alcança alguém, alcança essa pessoa de uma vez por todas e a liberta dos seus pecados. Mas pastor, é porque ele morreu na cruz, a pessoa tem que crer. Se ela não crer, não surte nenhum efeito. Mas a morte de Cristo foi para perdoar o pecado? E a incredulidade é pecado ou não é? É. Se Cristo morreu por aquela pessoa, a incredulidade também é ser tirada do meio para não atrapalhar ela de crer em Cristo. A incredulidade é um pecado também, irmãos. E quando Cristo morreu na cruz, Ele levou os nossos pecados. E a incredulidade da pessoa também foi levada, então ela vai crer em Cristo. Então essas pessoas aí, se Cristo tivesse morrido por todo mundo, qualquer pessoa, todo mundo estaria servindo a Deus, glorificando o seu nome. Ele morreu pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus eleitos, por aqueles a quem o Pai predestinou desde toda a eternidade. A obra de Cristo é eficaz na cruz do Calvário. Ela não é uma obra que possibilita a salvação, ela garante a salvação. Está consumado, está resolvido. Todos aqueles pelos quais Cristo morreu serão alcançados pelo Evangelho. Nós não precisamos afirmar a princípio ao pregar o Evangelho que Cristo morreu por aquela pessoa. Você não precisa chegar para ela e dizer assim: ei, Jesus morreu por você, você não sabe disso. Você não sabe se Cristo morreu por aquela pessoa. Porque Cristo morreu por quem? Pelo eleito. Você tem como saber se a pessoa é eleita? A princípio não. Mas depois, se ela crê no que você está dizendo, se ela amar a verdade que você está dizendo, se ela começar a produzir fruto, então é porque Cristo morreu por ela. Porque o efeito da morte de Cristo está alcançando aquela pessoa, transformando aquela pessoa, porque Deus a predestinou desde a fundação do mundo. As pessoas, ao afirmarem que Cristo morreu por todos, aparentam amor, né? Porque isso parece ser muito bonito, né? Cristo morreu por todo mundo, é tão belo, né? Tão maravilhoso. Porém, irmãos, é um amor ineficaz. O que adianta dizer que Cristo morreu por todo mundo e as pessoas continuam se entregando às drogas, às bebidas, à prostituição, à mentira, ao engano? Que amor é esse que é ineficaz? Não pode ser assim. Seria injusto da parte de Deus, irmãos. Lembre que Deus está pagando, Cristo está pagando na cruz o quê? Pecado. Se Cristo morreu por todo mundo, então ninguém será condenado, porque o pecado de todo mundo foi pago. É ou não é? Quem é que vai para o inferno? Ninguém. Ou então Deus seria injusto, cobrou a dívida na cruz e vai cobrar da pessoa no inferno? Isso pode acontecer? De forma nenhuma. Aqueles que têm os seus pecados perdoados em Cristo estarão para sempre no reino de Deus, Pai Todo-Poderoso. E se Cristo morreu por todo mundo, o céu deveria ser igual à repartição pública. Só ter o nome não funcionar nunca, né? Não é assim? Se eu devo uma conta numa mercearia, em algum lugar, e alguém chega e paga aquela dívida para mim, toda ela, e quando eu chego lá, o dono daquela mercearia ou o dono daquele estabelecimento me cobra de novo, isso é o quê?
Injustiça. Cristo morreu para pagar os pecados. E se Ele pagou os pecados de todo mundo, ninguém mais iria para o inferno. Ele pagou o pecado dos seus eleitos para que esses tivessem acesso ao reino de Deus Pai Todo-Poderoso. Você já pensou, irmãos? Lá no inferno, quantos e quantos milhões de pessoas existem, se nós crêssemos assim, pelas quais Cristo morreu? Que coisa absurda! No inferno, pessoas por quem Cristo morreu, o diabo venceu, foi mais forte do que a morte de Cristo. Isso é um absurdo total. Cristo, Ele veio para realizar uma obra com eficácia, com certeza, e nos assegurar a salvação. Cristo morreu por você? Cristo morreu por você? Se Ele tiver morrido por você, você vai viver para Ele. Se você não viver para Ele, é porque Ele não morreu por você. Jamais terá alguém no inferno dizendo: ah, como eu queria estar no céu. Não. E não vai ter ninguém no céu dizendo: eu queria estar no inferno. De forma nenhuma. Aqueles pelos quais Cristo morreu irão viver as suas vidas dedicadas para Ele. Essa é a verdade da Sagrada Escritura. Cristo morreu por você. Cristo morreu por nós. Se nós vivermos para Ele, iremos testemunhar e testificar de que Ele de fato é o nosso Senhor, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua Palavra, pela Sagrada Escritura, que algumas vezes nos choca, algumas vezes nos deixa atônitos. Mas é importante, Pai, que compreendamos as verdades como elas são e não como nós queremos que elas sejam. Muitas vezes as pessoas pensam que podem melhorar o Evangelho, torná-lo mais agradável e atraente. Mas de fato, o Evangelho é perfeito em si mesmo. E o Evangelho é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê, sem acréscimo e sem diminuição. E é um fato que a tua palavra nos mostra, Senhor, que tu escolheu o teu povo, resgatando esse povo do estado de perdição, e enviou o teu Filho para morrer por este povo, para que este povo, de forma eficaz, fosse alcançado e libertado do pecado. A tua morte na cruz, Senhor, foi um pagamento real, um pagamento pleno dos nossos pecados, para que tivéssemos acesso pela tua bondade ao reino de Deus Pai, e não para que viéssemos a desprezar, a vivermos as nossas vidas distantes de ti. Mostram, Senhor, que foram contemplados por tua morte aqueles que vivem para ti. E nós queremos viver as nossas vidas para ti, queremos dedicar as nossas vidas a ti. Queremos que nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes reflitam vidas que foram contempladas pela tua morte, homens e mulheres, os quais, Pai, se identificam contigo na cruz do Calvário e que são agora novas criaturas para a glória de Deus Pai. Que possamos continuar pregando a tua palavra, anunciando, porque nós não sabemos quem são os teus eleitos, mas sabemos que existem os teus eleitos, e isso motiva-nos a pregar, porque sabemos que quando nós pregarmos e anunciarmos, aqueles que são teus irão ouvir a tua voz, porque são tuas ovelhas. Tu disse para os fariseus: vocês não ouvem a mim porque vocês não são das minhas ovelhas. E quando nós pregamos e as pessoas não dão atenção, desprezam, zombam do que falamos, é porque não são ovelhas tuas. Mas as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem. Assim diz a tua palavra. E nós queremos, ó Pai, continuar pregando como ovelhas, para que alcancemos as tuas ovelhas que ainda se encontram perdidas, para estarem juntamente conosco neste rebanho, para glorificar e bendizer o teu nome, porque tu amou a tua igreja e deu a tua vida por ela, para que ela pudesse te servir e te glorificar. Pai, essa é a nossa oração que fazemos a ti. Perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus, Senhor. Amém.